Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a estudar, a conhecer, a colocar a nossa atenção em, em uma base de ah, conteúdos que foram selecionados por uma banca para colocarem as pessoas em evidências de vontade de preencherem vagas, né, de emprego. Né? A gente tem um sistema aqui no Brasil que funciona, eu não sei como é nos outros países, mas aqui no Brasil se chama concurso público, né? E tem várias emendas de ações, até porque esse tecido, né, esse tecido governamental, esse sentido governamental já rasgou várias vezes e às vezes ainda rasga, né? Ainda fura é, muita humanidade, né? Muita graça de ser humano e poder ter benefícios da vida. Até porque existe uma forma de julgar que não é perfeita, que erra, que é feita por seres humanos que são deliberadamente idiotas quando se falam, né, de julgar, né, de quando as pessoas estão em julgamento, elas viram outra coisa, elas viram monstros, mas às vezes esta monstruosidade esconde-se principalmente no lado das suas defesas próprias, né? No lado é, da consideração pessoal que muitas pessoas envolvidas nesses julgamentos tomam de conta de fundamental e ação de poder, né, fazer esse juízo por julgamento, né, de ações. E a gente está falando daquilo que eles recolhem como provas, como um sistema edificado para extrair conhecimentos das pessoas a partir dessas medidas de relações, o que não é tão bem ótico assim. Não é bem. Não é bem. Verdade, né? Aquilo que se tem. É um edifício hipotético de criar convicção, né? De que as pessoas têm conhecimentos que lhe fazem precioso para ocupar uma vaga que às vezes nem é tão preciosa assim. Só tem muita disputa porque é o melhor, é o melhorzinho que tá tendo, né? Diga-se de passagem. Falando sério mesmo, o sistema de trabalho aqui no Brasil é uma vergonha. Né? A forma como o trabalho, como o governo demanda as pessoas nesses tratados de serviço governamental, é uma vergonha. Sinceramente, as pessoas, até mesmo em circuitos de estudantes, são uma vergonha, porque elas estudam em desespero, e não em apreço, e não em gosto. Na verdade, elas não gostam de estudar, elas não têm apreço. São muito poucas pessoas que gostam, que têm apreço. A maioria das pessoas estão lá em desespero, tentando alçar voos mais altos economicamente. E às vezes até escolhem seguir, né, estudos por força do hábito de tentar chegar a um valor mais alto aquisitivamente nesse jogo
do trigo, né? Nesse julgamento. Então, sinceramente, eu não tenho nenhum orgulho, nenhum orgulho desse país, para ser sincero para vocês. E se eu estudo assim é porque eu não tenho outra medida, né? Eu não tenho outra forma de me converter à paciência que esse país homenageia os seus filhos, né? É uma homenagem irônica, né? Ser filho de um país desse. Que para você ter algo, você tem que ser um ladrão muito esperto, né? Você tem que... E para você não morrer de pobre, você tem que ser um ótimo religioso, né? Diga-se de passagem, você não pode ser só um irmão feliz de estar vivo. Você tem que ser um ótimo religioso, você tem que passar a sua roupa da religião, ou você tem que ser um ótimo ladrão. Né? Então a gente tem 1% da população do Brasil que é ótimo ladrão, que se uniu para roubar o máximo possível das pessoas. A gente tem e a gente tem uma grande porcentagem, né, do país que é que é recruta de religiões, né? Que seguem religiões para poderem conseguir continuar se equilibrando em meio ao desespero, em meio à falta de valor, né? Tanto de um para com o outro, quanto do trabalho que ele serve, né? Então as pessoas às vezes se aprofundam em sobrenaturais, em coisas sobrenaturais, para poder continuar sobrevivendo em meio a tanta dor, tanta lamentação e tanta desigualdade socioeconômica. E se você quer acordar, é só você olhar para o mundo de verdade, né? Sair um pouco do sonho, né? Do sonhar, né? Do pensar que as pessoas estão felizes, né? Mesmo morando do jeito que estão em favelas, mesmo o trânsito sendo caótico, mesmo andando em shoppings e não tendo nada, nem condição de entrar nas lojas, né? E aí você vai criando uma harmonia interior para fundamentar esse lado, esse mundo virtual, essa sobrenatural, e não se doer por isso, né? Porque é uma vergonha e eu não tenho nenhum orgulho de viver nesse país. Pode falar o que você quiser, né? 30 anos de vida, 30 anos de lamentação, né? Eu só não lamento o amor que eu tive da minha família. O resto que o governo fez por mim é lamentável, lamentável mesmo. Bom, então, né? Vamos lá, vamos estudar para tentar conseguir, né, uma esmola, uma vaga de, né, uma vaguinha de roer osso, uma vaguinhazinha, né, nesses concursos públicos da vida, né? Parecem que vão salvar a vida, né? Vão colocar a vida em harmonia, vão ajudar, mas acaba que nada é perfeito, né? O ser humano é algo perfeito, porém ele se desaperfeiçoou tentando ser dono de vários, né? Caçar mais do que precisa. E eu critico mesmo, porque eu sofro demais com isso, né? É um sofrimento que não era necessário. Mas as pessoas juntaram tantas folhas argumentativas para esse monte, né? Que agora a gente tem tanto argumento em função disso, tanto eleito,
tanta função de ver a vida disso, que a gente se cegou para as demais. As montanhas disso não deixam a gente ver os outros isso, né? Então, de vício em vício, né? Vamos continuar aqui, ó, tentando passar esse tempo buscando saber mais alguma coisa aqui, ó. Hoje a gente vai estudar esse item 9 dessa lista que a gente está estudando, né? É a lista para o concurso público, né? Aqui, ó. Essa lista aqui. Então, olha o tanto de coisa que o concurso público tá pedindo, né? Bom, a gente estuda tanto para chegar no fim e ter uma vaga e não ser selecionado perante a várias pessoas e, e ser chamado de burro por aparência disso, né? Por ele não ter passado. Sinceramente, é muito triste essa realidade, né? Diga-se de passagem, né? Se você tá fazendo concurso público para trabalhar no Brasil igual eu, é lamentável, né? Desculpa, né? Meus pêsames. É, vamos lá então, morfologia. Começando agora, né? Morfologia. Morfologia. Estudo da forma, da configuração, da aparência externa da matéria. Ou seja, a forma é algo que, de certa forma, se traduz para nós como um parâmetro, né? Então, se eu tenho uma forma, a forma ela vai me indicar um parâmetro de carregar essa forma, de me oportunizar, de conectar essa forma, né? Então, a forma é um parâmetro. Por exemplo, a gente tem essa forma daqui, ó, que é basicamente chamada de fenda, né? E a gente tem essa forma aqui, ó, esse objeto aqui, ó, que diz a fenda aquilo que ela potencialmente está estabelecida para fazer. Então a gente tem a diz, a fenda, o potencial de ação instalada, né? Instalada nessa fenda. Então essa fenda ela tem um potencial de ação. Só que esse potencial de ação ela depende de uma contração, né? Então a gente precisa dessa união aqui, ó. A união dessas duas formas, né? E aí a gente encontra uma ligação que nos revela o quê? Nos revela uma realidade. Então a gente tem uma realidade aqui a partir dessa ligação. Que realidade é? Essa realidade é um acontecimento. Então a morfologia é uma forma de trazer acontecimentos mais precisos, né? Ou seja, você pegar uma forma e dar mais precisão para ela. Por exemplo, você tem um seu chinelo. Eu gosto desse exemplo, cara, que esse exemplo pega todo mundo. Você tem esse chinelo havaiana, né? Aquele chinelinho havaiana. E aí ele é novo. Depois que você usou ele muito, mas muito mesmo, digamos que depois que você usou ele 8 meses.
digamos assim, se você conseguiu usar ele 8 meses, esse novo chinelo, esse chinelo novo, ele vai ser um chinelo novo ainda, né? Mesmo sendo usado 8 meses. Por quê? Porque ele vai ter ele vai ser novo pelo sentido da marca que ganhou ao longo da utilização. E às vezes você pega um chinelo novo e compara com esse chinelo usado 8 meses. E você certamente vai ser levado a considerar que o chinelo usado por você há 8 meses, que é cheio de marcas aqui, ó, da marca do seu pé, você vai levar a considerar que essas marcas deixam o seu pé muito mais confortado. Ou seja, é um ajuste de utilidade. É o homem escrevendo na borracha. O que? A sua forma. Então, você tem a capacidade de escrever na matéria a partir da sua forma. Morfologia, então, ela transduz isso para nós na tentativa gramatical que um homem pode controlar, né? A partir do dispositivo de acessar, né, todas os recursos, as ferramentas gramaticais. Então vamos lá, vamos continuar buscando esse entendimento, ó, esse ganho. Morfologia, classificação e flexão das palavras. Classificação e reflexão das palavras. Então, palavras são algo que não tem. As palavras, você precisa de considerar que as palavras têm formas, têm várias formas, né? A variação das palavras nos traz para gente uma mudança, né? Aqui a gente chama isso de permutação. Permutação ou arranjo, né? Porque a gente utiliza, para escrever palavras, a gente utiliza isso daqui, ó. Essa base associativa aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui isso são algarismos humanos, né? São aquilo que dá volume, que dá conta para humano, né? Não para robô. Isso aqui é para humano. É o que? O alfabeto. É como se fosse a tentativa do homem controlar a energia a partir de placas instaladas no seu circuito de administração de voz, né? DEF. Porque para quem não sabe, a voz é uma energia eletromecânica. Para quem não sabe, a voz ela tem uma velocidade muito rápida comparado ao movimento de músculos sobre matérias, por exemplo, de pés, né? Desses movimentos dos seus pés aqui, ó. Você chega aqui e de repente tá com o pé aqui, e aqui é você caminhando, né? Então isso aqui é um movimento bem devagar. Só que aqui a gente tem um movimento muito rápido. Como se essa daqui fosse a roda do seu tempo, do seu organismo. Essa aqui, ó, é o controle celular. Que a gente tem um cérebro que divide a partir da realidade matemática que decompõe a partir dos caminhos possíveis
aquilo que a gente chama de propriedades da distribuição sobre relaxamento e contração, né? Quando a pessoa está relaxada, ela tende a receber mais. Por quê? A recepção, ela depende da afinidade que o organismo compete à estabilidade relaxada de estar sobre uma realidade causada pelo desequilíbrio celular de outra, né? Pelo descontrole ou controle sobre, né? A gente pode chamar até descontrole, só que a gente pode chamar ao mesmo tempo de descontrole de outra pessoa ou controle por associação de riscos, que também se chama associação de riscos ou também se chama de referências. Por exemplo, se você escuta um músico e aí para uma pessoa que não está conectada por essa atração, que ela não tem controle ensaiado no seu organismo para se associar a esses riscos musicais, a essas frequências harmônicas de ondas eletromecânicas, o que acontece? É eletromecânica quando o organismo se adere a elas. Na verdade, a gente tem muitas partículas elétricas no ambiente também, que polarizam a partir dessas ondas. A pessoa ela vai achar que ela se descontrola sobre essa música. Ela não tem controle. Então ela faz uma contração sobre a música. Agora, uma pessoa que não tem isso, ela faz um relaxamento sobre a música. Então tudo depende da instalação de um plano objetivo, né? Porque se você tem um objetivo a algo, você começa a criar matematicamente descontração no organismo para se relaxar para aquilo que você não relaxaria. Então, tá vendo? Tudo é uma conta de organização referencial ou associação aos riscos. E a gente tem os riscos como formas de criar constantes de riscos, que são as palavras. As palavras armazenam isso para nós, armazenam o sentido. E aí fazem todos os sentidos se ligarem em comum, né? Porque as palavras elas representam esse sentido. A partir do quê? A partir da morfologia, a partir do reflexo delas entre os campos humanos, entre os campos de contas humanas, né? A partir desse gerenciamento gramatical que traz para nós frases que são consideradas valorosas, né? A gente tem palavras que salvam vidas, palavras que permitem que a gente faça coisas que nós não imaginávamos, como por favor, como obrigado, como palavras que dizem são essas palavras assim que todos nós sabemos, né, que aprendemos desde cedo, que são as palavrinhas mágicas, né? Então a morfologia, como a gente vinha vindo falando, né? Ela, ela é um acontecimento, né? Ela são parâmetros que vão fazer com que as coisas se associem por referência de marca e marcado, né? A gente tem a marca e o marcado que cria uma forma precisa, né? Um equilíbrio referencial,
um equilíbrio para o risco, um controle de relaxamento e desrelaxamento, né? Então, ela que permite que algo seja dado como acontecido, né, entre as marcações de tempo. Logo, para classificar, a gente usa esse domínio, né, o domínio da conexão. Como que a gente classifica a conexão? A gente classifica a partir, né, da proporção que se tem, né? E que proporção é essa que se tem? A proporção ao contato, né? São a superfície de contato, digamos, contato superficial entre relações de consideração, né? Entre as considerações criadas pelo homem a partir das matérias, a partir das realidades. Por exemplo, a chave e a fenda, elas têm total, elas 100% se conectam. Elas se conectam 100%. Chave e fenda. Obviamente, isso para nós é uma digamos, uma forma precisa, uma morfologia precisa, é uma forma que consegue ser descrita com convicção, né? Você consegue criar convicção para isso. Você consegue desenvolver no alfabeto a conta disso, né? Você tem uma certeza. Quando você não tem uma certeza, você precisa de elementos que contam a de certeza, né? Então, por exemplo, você tem a chave e o antônimo da chave. Não, o antônimo não, é aquilo que abre aquilo que completa a chave, né? Para o que a chave existe? A chave existe, qual que é a função da chave? F da chave é abrir fechadura. Então, a função da chave é abrir fechadura. Logo, a gente tem 100%. Agora, você pode ter uma chave que serve de abrir outra coisa. Logo, você consegue dar forma para a chave. A chave, ela sofre morfologicamente uma forma a partir dessa integração. Por exemplo, chave de fenda. E aqui ela ganhou outro sentido morfológico, outro sentido, né? Outro acontecimento. Por essa integração. Só que essa integração foi de letras organizadas, né? Por um alfabeto. Se eu quisesse escrever isso de outra forma, eu faria isso daqui, ó. Ó, eu estou escrevendo, ó. Uma outra forma de escrever, né? Aqui você está vendo. Se você tiver conhecimento do que de para ler esse texto aqui, ó, você vai ler e vai dizer, ó, isso aqui é chave de fenda. Se você tiver conhecimento para ler, né? Esse texto. É claro que essa imagem está muito ruim, mas é basicamente isso. Tem todo essa relação. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Morfologia, classificação e flexão das palavras. Estou com problema de atraso na máquina hoje. Classificação e
Flexão das palavras. A classificação e flexão das palavras são estudadas na morfologia, uma parte da gramática. A classificação das palavras podem ser classificadas em variáveis e invariáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, que tudo tem uma base, né? A gente se baseou em algo de verdade, algo que a gente consegue ver fenomenologicamente para montar as palavras. E o que a gente observa fenomenologicamente a partir de matérias? A gente observa que um nasce do outro. Então, esse é o encantamento maior para a geração de palavras. A gente tem um alfabeto, né? Um alfabeto, né? Que nasce, que gera palavras, né? Que gera palavras. E assim subsequentemente eu tenho uma palavra que gera outra. Né? Então, eu tenho uma palavra que invaria, né? Eu tenho uma palavra invariável e eu tenho uma palavra que é variável, né? Eu tenho como variar uma palavra e eu tenho uma palavra que não varia, né? É mais ou menos um nasce do outro mesmo. Então, o alfabeto é como se ele fosse riscos de vida, né? Riscos da vida. E esses riscos da vida é como se a gente tivesse pegado a nossa imagem e a nossa semelhança, digamos que um boneco assim, ó, né? E pegasse ele, materializasse ele, ó, esse boneco, em cortes, né? Digamos que a gente pegou esse boneco aqui e cortou aqui, ó. Pá! E aí a gente tem um O. E aí a gente variou o O, né? Se a gente cortar o O, a gente vai ter o C e esse aqui, ó. Se eu pegar algo e colocar aqui, por exemplo, se eu pegar essa coluna aqui, ó, cortá-la aqui e subir ela para cima aqui, eu vou ter o D. Então tá vendo como que a gente tem letras, né? O E, eu posso pegar o E, eu posso fazer o E de alguma forma, o F, né? E sucessivamente a gente, por cortes, nós chegamos em riscos da vida. Esses riscos da vida, os variando a partir dessa. Então, a partir desses riscos da vida, a gente forma letras. E a partir dessas letras, a gente forma o alfabeto. E a partir do treino do alfabeto, o treino barra encantamento sensitivo, a partir da expoentização, né? Ou seja, a partir da fala e da conta desse som, né? Aprender a dar conta dessa vibração no nosso organismo, a gente tem aquilo que funciona, o som da letra. Por exemplo, a letra A, ela funciona como uma atração. Ela atrai as pessoas, ela faz assim, ó.
ela fecha o campo da pessoa, atraindo ela, conduzindo ela à orientação desse som, né? Aí a pessoa vai olhar para ele e ela vai focar na imagem que está emitindo ar, na fonte de ar. Um exemplo, para todas as variações de ar, se a gente puxar o ar aqui, ó, a gente vai ter um Azinho, um Azão e um Azão maior e um Azão, né? Então a gente tem a escada de ar. Quem tá vendo a escada de baixo para cima, conta aí para nós, né? Eu tenho um bonequinho aqui e ele vai subir essa escada, ó. Tá vendo? Ela tá de baixo para cima, né? O camarada ele pode estar aqui em cima, né? E descer a escada. Tá vendo? Bom, o que que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais palavras ou mais repetições das palavras que a gente tem falado no organismo, mais a gente tem escada de se concentrar, se relaxar, se ajustar pela informação treinada sobre esses versos. E aí a gente está falando de uma física quântica, uma física que marca a partir do fenômeno emissivo, né, do fenômeno das sonoridades, né, da fonética, do funcionário do som das letras, né? Então a gente meio que vira um elemento artificial por levar a sério o funcionamento da repetição da letra no nosso organismo. É como se a letra ela também fosse uma chave aqui, ó, que abre portas no nosso organismo, né? No caso aqui a gente tem um ouvido e aí a letra ela abre cordas, abre órgãos, abrem funcionamentos precisos. Assim como a comida ela abre o funcionamento do sistema digestivo, a palavra ela abre o funcionamento ou consegue abrir o funcionamento de vários órgãos, né? E isso é muito interessante, cara. É muito, muito mesmo. Esse aqui é um nível muito aprofundado de reconhecimento dessa ciência. Não é à toa que tá tão escondidinho assim pelos vícios da utilização que desapareceu o valor de saber disso para aparecer um valor de não levar tanto isso ao comum, né? Porque isso é algo que meio que volatizou, né? As palavras invariáveis são aquelas que não variam de acordo com o gênero, o número, o grau e o tempo. As classes de palavras são substantivos, verbos, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então, tem vídeo aqui no canal falando com mais propriedade, com mais reflexão, com mais investigação sobre a varialização de sentidos que nós, seres humanos, ao longo dos anos, colecionamos, nos edificamos para credificar, né, para repetir, para treinar o valor, né, por exemplo, do substantivo, que são palavras que substituem nomes, identidades, coisas, né? Verbos, que são palavras que substituem ações, movimentos, adjetivos, que são palavras que substituem efeitos, né? Características, considerações.
Pronomes, que são palavras que podem. É, palavras que substituem o nome de uma frase, né? Palavras que levam o nome à desnecessariedade de pronúncia, né? Palavras que já atingem o nome por estarem no verso, né? Às vezes o sujeito ou a coisa. Artigo é aquilo que são, são riscos que tentam elevar, né, a a oração ou a sentença a uma nota de rima em significação do que se tem, por exemplo, em sujeito, né? É, então o artigo ele meio que afina o que está por vir. Ele tem essa condução de afinar em um grau superior aquilo que tem para vir, né? Numeral são palavras que são montadas para indicar quantidades, né? Ou colocar números em função de contar, né? Preposição, né? A preposição, ah, preposição, deixa eu ver aqui, preposição. Palavra que liga termos ou orações estabelecendo relações de sentido e dependência entre elas. Então, quando você quer fazer uma oração, uma, é, uma frase onde você tem um universo de, de elevar, né, a informação a uma estabilidade mais comum sobre as ligações das informações, você coloca para pesar essa informação mesmo, ou cortar uma informação a partir dessa, dessa relevância que você quer escrever, você usa a preposição. Você usa a preposição para ligar com mais afinidade uma oração com a outra. Por exemplo, na medida que, ou então, a fim de que, né? A fim de que, né? Então, existem várias preposições, né? Que conseguem dar maior coesão, né? Coerência. Conjunção. Conjunção é uma palavra que liga orações, termos ou parágrafos, estabelecendo uma relação lógica entre eles. As conjunções são uma classe gramatical que pode ser coordenativa ou subordinativa. E, mas, ou, logo, pois. A gente tem as condições coordenativas, concessivas, finais. Então vão ser palavras que vão, de certa forma, estabelecer relações, e essas relações estabelecidas por essa palavra vão ter um sentido coordenativo ou um sentido concessivo, né? De concessão. Né? O universo vai conceder por palavra, por toque mágico na oração. Então a gente tem essas conjunções. A gente acha que tem umas 10 conjunções. Interjeição e advérbio. Advérbio de intensidade, advérbio de lugar, advérbio de modo. O que é o advérbio?
O advérbio e a interjeição. Ah, tem hora que a gente começa a esquecer que interjeição da não, não foi interjeição. Palavra variável ou sintagma que formam por si sós frases que exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo ou descrevem um ruído. Por exemplo, psiu, ó, coragem, meu Deus. Então, interjeição é uma palavra que vai meio que romper. É uma palavra que rompe o que está acontecendo na oração, na informação. Né? É uma palavra invariável ou sintagma que forma por si só frases que exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem. Então, é como se fosse uma palavra apenas que vai formar uma toda uma. Eu nem estudei isso direito, viu? Interjeição. Uhul! Então, se eu falar uhul, eu consigo ver mais ou menos uma frase, algo acontecendo, né? A interjeição. Viva! Então, dentro de uma frase, a utilização da interjeição ela meio que quebra o lexo, né? A sinapse lógica, né? Fluida, né? Que acontece na oração. Você está lendo lá, sua sinapse está encadeando o sentido dessa leitura aí quando de repente, mesmo que preparado, chega uma interjeição, pá. Então a interjeição ela chega para causar um pá mesmo, né? Uma impareação nessa paridade de estar sobre oração, estar sobre verso. É como se você estivesse rezando e alguém ia lá e te dá um susto, né? Ele interjeita. E a próxima é advérbio. A gente tem advérbio de lugar, advérbio de modo e advérbio de. Advérbio é uma classe gramatical que modifica o verbo, adjetivo e outros advérbios ou orações inteiras. Eles indicam circunstância como tempo, modo e lugar, intensidade, negação, afirmação e dúvida. São palavras invariáveis que não podem ser flexionadas em gênero, número ou grau, podem aparecer no início, meio ou no fim das orações, são essenciais na comunicação, pois enriquecem o texto, têm função parecida com os adjetivos, mas estes só caracterizam substantivos. Minha mãe chegou de viagem ontem. Circunstância, tempo. Ontem. Esse aqui é o advérbio. É, vamos ver aqui. Dirigia loucamente e avançava todos os sinais vermelhos. Então aqui, ó, loucamente. Um advérbio. De modo. Provavelmente irei ao banco. Advérbio de dúvida. Provavelmente. Então, loucamente, provavelmente. Cheguei muito cedo. Cheguei. Cheguei cedíssimo. Advérbio no grau sintético. Não, é claro. Cedíssimo, né? Sede, cedo, cedíssimo. Muito cedo? Cheguei muito cedo? Analítico.
Cheguei cedíssimo. Advérbio de grau sintético. Então, a gente tem toda essa questão. Deixa eu ver aqui o que mais. O que mais tá aqui na jogada. Para poder nos interferir, né? Nos provocar um sentido de saber ou não. Na morfologia, classificação e flexão das palavras. Emprego de nomes, pronomes, conjunções, advérbios, preposições, conjunções, interjeições, modos e tempos verbais. Análise morfológica. Então, beleza, no próximo vídeo a gente vai continuar da onde a gente parou aqui para falar sobre os empregos de nomes, pronomes, conjunções, advérbios, para um momento para refletir toda essa riqueza de detalhamento a partir da relação das nossas falas, das nossas relações de coisas que a gente faz diariamente com o sentido gramatical, né? Pelo lado mais íntimo que nos é possível saber sobre toda essa manifestação de ciência, né? Essa ordem que em lei cria sentido de saber entre nós, né? Afinal de contas, você pode ser o mendigo que for, mas o conhecimento que você tem pode te diferenciar, né? Então, tem essas coisas. Né? Se você sabe por que você fala, por que existe a organização da sua fala, é, e sabe com propriedade, é muito diferente de quem sabe por passear no campo, né? Então, tem gente que passeia, tem gente que organiza e tem gente que às vezes até é dono, né? Brincadeira. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em outro vídeo. Um abraço para vocês e fui!